A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que um fardo pesado Jesus carregou. Um fardo pesado Jesus carregou. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que um fardo pesado Jesus carregou. Um fardo pesado Jesus já levou. Um fardo pesado Jesus já deixou. Boa noite, graça e paz, irmãos. Todos bem-vindos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando de suas residências. Que o nosso Deus nos guie, que o nosso Deus nos ajude nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 8. É um salmo muito conhecido que nos lembra da glória do nosso Deus e da dignidade que Ele nos conferiu a nós, filhos dos homens, a nós, os seus filhos. Diz assim esse salmo: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer um inimigo e um vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que deles te lembre? E o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso,
Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém, irmãos. Muitas vezes nós nos deparamos diante de nossa própria pequenez, diante da nossa sermos tão finitos diante de um Deus tão infinito. Mas esse salmo nos lembra do grande amor que o Senhor tem para conosco, da grande honra que o Senhor nos concedeu quando nos criou e colocou nosso primeiro pai lá no jardim do Éden. Como Deus criou de uma forma assombrosa todas as coisas e ainda disse a nós: dominai-a, cuidai-a. Então é esse o nosso papel, cuidar daquilo que o Senhor criou. Que privilégio nosso, que privilégio. Deus não precisava que nós cuidássemos, claro que não. Por ser Deus, Ele não precisa que, só com a sua vontade, com o sopro do seu pensamento, Ele pode fazer com que todas as coisas se cuidem por si só. Mas Ele nos conferiu essa honra de cuidar das coisas do Pai, de cuidar das suas coisas. Que privilégio nosso, miseráveis pecadores. Mas o Senhor nos coroou, o Senhor nos deu dignidade, o Senhor nos deu honra. E é diante desse Deus Todo-Poderoso que nós nos reunimos mais uma vez para engrandecer o seu nome, para exaltar a sua santidade, para lembrar que Ele é Deus e nós somos seus filhos, filhos amados, filhos cuidados, filhos protegidos, filhos guardados por esse Deus. Mas diante desse Deus é necessário que todas as vezes em que nós adentremos o lugar santo, todas as vezes em que nós busquemos a face do Senhor, é necessário que a gente entre, antes de tudo, com arrependimento e confissão. Porque em todo momento, todos os dias, todas as horas, nós fazemos coisas que vão de encontro àquilo que o Senhor espera de nós. Nós deixamos de agir como o Senhor espera que façamos enquanto seus filhos, enquanto igreja dele. Então é necessário que a gente sempre tenha esse cuidado, esse zelo de confessar ao nosso Deus as nossas falhas, clamar a Ele por misericórdia, para que Ele venha nos perdoar, e perdoados, nós possamos verdadeiramente o adorar conforme diz a sua santa palavra, em espírito e em verdade. Façamos isso. Eu convido vocês, aqui na nave do templo, a você que está em casa, nesse momento, cerre os seus olhos, curve a sua cabeça, e sem que seja necessário abrir da sua boca, traga à sua memória algo que você fez, que você sabe que maculou a presença do Santo Espírito de Deus. E no seu coração, lembre de cada um dos seus pecados, dê nome aos seus pecados. Não passe por cima, não passe rodeando, vá direto em cada um dos seus pecados. Lembre que não foi para isso que Deus o criou. Não foi para isso que Deus o chamou. Não foi para isso que Deus te coroou de honra e te chamou para fazer parte da sua santa família. Confesse agora os seus pecados. No seu coração, diga a Ele, só a Ele. Como diz a sua santa palavra, que nós muitas vezes atentamos para o exterior, mas o Senhor é o que sonda o coração. Por isso que Ele sabe o que está no mais profundo do nosso ser, no mais escondido da nossa alma. O Senhor sabe todas as coisas. Pai de amor, Deus de misericórdia, estamos ante a Tua face como filhos arrependidos. E mais uma vez, Senhor, clamamos pelo Teu perdão, apelamos para a Tua misericórdia, Senhor. Vem, Senhor, lava-nos mais uma vez, purifica-nos, Senhor. Olha não para nós, mas olha para o sacrifício que o Teu Filho fez lá naquele Calvário, para que nós fôssemos justificados. O Teu Filho que de uma vez por toda pagou o pecado de todos aqueles a quem o Senhor escolheu, os do passado, os do presente, os pecados que ainda iremos cometer, mas já foram pagos lá no Calvário. E é olhando para o Calvário, é olhando para a cruz que cantamos há pouco, que nós clamamos por misericórdia, que nós recebemos o perdão, e que em fé temos a certeza que já o obtivemos, porque é assim que nos diz a Tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos mais uma vez, sustenta-nos com a Tua poderosa mão, nos mantém de pé,
com a nossa cabeça erguida o tempo todo, olhando para o teu alto e sublime trono, entendendo que é de lá que vem a nossa salvação, que é de lá onde está a nossa segurança, que é de lá onde está firmada a certeza de que um dia estaremos face a face, contemplando a tua beleza e exaltando a tua santidade. Sê com os teus filhos, Pai, e nessa noite, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a oração que se fizer nesse lugar, que os seus ouvidos estejam atentos, e que os nossos ouvidos estejam atentos à palavra que vai ser ministrada, para que nós possamos mais uma vez aprender de Ti, a sermos servos melhores, mais tementes a Ti e mais obedientes em amor. É assim que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos, no santo nome de Jesus, amém. Irmãos, e como vocês sabem, hoje é um culto de oração. Você que nos acompanha de casa, faça o seu pedido, escreve o seu clamor, aquilo que você necessita do Senhor, e no final a gente vai estar orando, tanto agradecendo pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, como também clamando, porque o Senhor é aquele que faz maravilhas, é aquele que faz aquilo que é impossível para o homem, é aquilo que o Senhor tem reservado para nós e faz em nosso favor. Então vamos louvar ao Senhor. Uma boa noite a todos. Quero saudar os amados irmãos e a nossa amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus por mais um dia de graça, de bênção e de vitória que Ele nos concede em estar na sua santa casa. Salmo de número 27, verso de número 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Hoje estamos aqui na santa casa de Deus para aprender mais de Deus, e graças a Ele que temos esse livre acesso de podermos juntos como igreja louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo e aprender mais e mais do seu santo amor e da tua santa bondade. Então eu queria convidar você essa noite para que você possa se desprender de qualquer coisa e que você possa colocar o seu coração na presença do Senhor Jesus, que a gente possa se entregar verdadeiramente, crendo que milagres diários acontecerão nas nossas vidas. Vamos exaltá-lo. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, descansar em teus braços de amor, em tua presença.
aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. É o lugar onde eu quero habitar. É o lugar onde eu quero habitar. Que a gente possa ter esse entendimento e sempre ter o desejo de habitar na presença de Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de si e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção
Queridos, a graça e a paz. Quero lembrar uma bênção que nós vamos estar realizando, né, sábado. Com esse advento aí, né, essa Covid-19, essas coisas tudo que aconteceram, algumas atividades ficaram em stand-by, não é? Mas louvado seja Deus, eu estava vendo, já teve pior que você vai se acostumando, não acompanha mais, mas já houve um decreto agora, novamente, já estendendo e liberando algumas outras coisas, tipo a prática de esporte já foi liberado sem torcida, né? Shows, desde que não seja pago, bilhetado, já foi liberado, e a gente fica por fora, né, meio com essas coisas. Então, ou seja, está voltando à normalidade, graças a Deus. E nós vamos acompanhando isto também, né? Os nossos cultos já estão normais em termos de serem presenciais, mas, né, guardando tudo aquilo que nós temos no decreto, o distanciamento, quando nós estamos aqui, o uso de máscara, o álcool em gel, etc. Mas sábado, dia 12, né, nós estamos retomando a nossa atividade com os jovens. E eu queria convidar os jovens que estão nos ouvindo por meio da nossa transmissão para estarem aqui. Agora, lembrando que os jovens da nossa igreja, né, vão estar aqui junto com os demais irmãos de outras igrejas. Então nós seremos aqueles que vamos receber os demais jovens, né? Vai ser o culto dos jovens para Cristo, que é um trabalho evangelístico que é feito interdenominacional, com jovens de todas ou de outras denominações aqui da cidade de Queimadas. E nós estaremos recebendo esses jovens. Quem vai estar ministrando é o nosso irmão Isaac Brito. Os irmãos conhecem, tem um testemunho muito lindo. Isaac vai estar ministrando. E por que é que eu estou falando isso? Porque nós seremos os cicerones, né? Vamos receber esses irmãos. Então, os irmãos que puderem estar aqui, não apenas os jovens na questão da idade, não é? Eu costumo dizer que juventude nada tem a ver com né, certidão de nascimento, não, Rosélia? Nada a ver com data de nascimento, porque, né, juventude, velhice, está tudo aqui, ó, não é? Eu conheço tanto jovem com mente velha, né? Mas tanto velhos na idade com a mente jovem, né? Então a gente está convidando os irmãos da nossa igreja, sábado à noite. Quem não tem compromisso confirmado, vem para cá, recebe os nossos irmãos que estão vindo de outras igrejas para cá, e assim nós vamos ter uma noite abençoada, com certeza, né? Vai ser uma noite de bênção, e nós estaremos dando início às nossas atividades com os nossos jovens e adolescentes. Se Deus quiser, já já a gente retoma os nossos cultos infantis que está parado, né, nossas escolas bíblicas com as crianças, os jovens e os teens, que também está parado. Vamos retomando aos poucos, em nome de Jesus, mas vamos chegar lá e tudo vai voltar ao normal. Bom, mas nessa noite eu queria fazer essa oração de gratidão a Deus pela vida de vó Josefa, né? Ela é a avó de Cristina e a gente carinhosamente chama ela de vó. Pregou um susto em nós, toda descompensada para o hospital. Você tem uma bate cardíaca de 60 a 150, não é? Uma coisa assim meio louca, né? Totalmente descompensada, né? Saturação, tudo. E louvado seja Deus. Ontem já tivemos visitando vó em casa. Ela foi na quinta, né? Não, na quinta, na segunda, né? Ontem foi terça. Ela foi na segunda no feriado. Na terça já estava em casa e graças a Deus, irmãos, uma bênção, né? A gente até colocou algumas fotos, ela com aquele sorrisão que ganha todos nós. Então nós queremos agradecer a Deus em nome da família da nossa irmã Cristina e Cristiane, né? Pela bênção que Deus conferiu. 90 anos, César? 90 anos. 90 anos, é a mão de Deus, né? 90 anos. Então vamos agradecer a Deus, pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida de vó e orando já para esse evento de sábado, para que tudo dê certo, para que os nossos irmãos estejam aqui animados, para que o pregador, nosso irmão Isaac, possa estar aqui, que o Senhor livre ele de todo e qualquer imprevisto. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos nessa noite com o nosso coração grato, Pai. Obrigado porque Tu és o Deus que escuta as nossas orações. Sabe, Pai, nós estamos aqui para entregar ao Senhor o nosso culto de gratidão, juntamente com a família da nossa irmã Cristina. Obrigado
porque o Senhor cuidou de vó. Sabe, Deus, nós somos tão frágeis em nossa fé. Por vezes tememos e por vezes não acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas louvado seja Deus, que o Senhor confunde não somente a nossa mente, o Senhor confunde os nossos medos, o Senhor confunde a medicina, o Senhor prova que és Deus. E nessa noite nós estamos gratos, porque vó está em casa, totalmente guardada. Então que o Senhor abençoe a tua filha, guarde ela, cuide dela nesses momentos, para que possamos ter aquele sorriso, Pai, de uma senhora de 90 anos, que ainda quer viver e luta com todas as forças para aproveitar cada dia de vida que o Senhor está dando a ela. Para ela é um exemplo, Pai, para nós. Ela é um exemplo para cada um de nós, Pai. Porque ver uma senhora aos 90 anos, desejosa em viver, nos faz ver como por vezes nós, ó Deus, abdicamos da nossa vida, gastamos o nosso tempo com coisas tão inúteis. Então abençoa a vida de vó, derrama a tua bênção sobre a vida dela, em nome de Cristo Jesus. Mas louvamos ao Senhor por nos dar o privilégio de retomar, ó Deus, os nossos trabalhos com os jovens. Que o Senhor abençoe esses jovens desse ministério Jovens para Cristo aqui de Queimadas. Que o Senhor abençoe, meu Pai, aquele que está à frente desses trabalhos, os irmãos de outras igrejas que estão reunidas nesse sábado, para que neste lugar louvar o teu nome e adorar ao Senhor. E eu peço que o Senhor guarde Isaac, dê sabedoria ao teu filho, coloque a palavra no coração dele, porque com certeza ele vai ser porta-voz da tua vontade e da tua voz, do teu querer. E por isso, Deus, nós só queremos te agradecer. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos novamente reunidos, adorando ao Senhor, na comunhão dos santos pecadores do Senhor. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Bom, irmãos, e como os irmãos o presbítero Jorge já falou, alguns irmãos já estão colocando aí os pedidos, nós temos os nossos pedidos aqui. Então você que está em casa, continue colocando seu pedido de oração, porque no final da ministração nós estaremos orando, que dá tempo você fazer o seu pedido, tá bom? Então faça o seu pedido, que nós vamos cantar uma canção, preparar o nosso coração para a palavra que vai ser ministrada. Enquanto você faz isso, nós estaremos anotando o seu pedido de oração. Vamos louvar o Senhor, meu irmão Cezinha. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho,
somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, 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 oh. Descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em mim. Aleluia, que Deus continue abençoando a amada igreja. Queridos, nós ainda estamos vivendo, né, a Semana da Independência, não é? O feriado foi segunda-feira, dia 7. No domingo nós ministramos aqui sobre o tema, né, independência ou morte, mas foi independência ou morte eterna. Nós aprendemos aqui algumas verdades, e eu pensei o seguinte: por que a gente não fala novamente, né, sobre liberdade? Nós vimos algumas coisas domingo, e eu vou aqui apenas dar um norte do que nós ouvimos, mas eu queria ministrar sobre o mesmo texto que nós ministramos domingo, não é? E quem estava aqui lembra que é João 8:32, ok? É um texto bastante conhecido nosso, João 8:32. Amém? Então você que está em casa também, abra em João 8:32. Amém, amém aqui? Amém. Bom, esse texto, ele é bastante claro e bastante conhecido de cada um de nós. Todos nós já ouvimos ministração sobre esse texto de João 8:32. Nós sabemos de cor. É um verso pequeno, mas nós vimos domingo como ele tem tanta importância para nós, né? Então vamos dizer, citar esse texto no 3, 1, 2, 3 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, vamos orar ao nosso Deus? Pai, mais uma vez estamos nós aqui, buscando o conhecimento da verdade, porque somente assim seremos livres. A palavra é muito clara para cada um de nós. Não podemos ser livres se não conhecermos a verdade. É só conhecendo a verdade que nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. Por isso eu te louvo nessa noite, pelo privilégio de estarmos aqui livres, livres para te adorar, livres, Senhor, para ouvir a tua voz e entregar a ti a nossa adoração e o nosso culto. Então ministra sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Bom, deixa-me aqui dar somente uma passadinha bem rápido
sobre o que nós vimos domingo. Bom, perceba, 198 anos fez segunda-feira que Dom Pedro de Alcântara, né, às margens do rio Ipiranga, deu aquele grito que nós conhecemos como grito de independência, né? Independência ou morte. Nós vimos que esse grito trouxe para nós, de fato, a liberdade para a nossa nação. Hoje nós somos a nação livre, não é? Nós somos libertos de Portugal, não somos mais província. Mas há quem diga, e aqui tem alguns professores como Raquel, alguns outros irmãos aqui, que aquele grito de independência foi um arrumadinho, né? Porque dali diz que teve um conchavo político por trás, digno dos nossos congressos atuais, né? Do nosso congresso atual. Mas, deixando de lado essa questão, o Brasil tornou-se livre. Mas nós analisamos no último domingo o que implica essa liberdade de um país. Porque nós podemos ter uma nação livre e vivermos preso como pessoa, como indivíduo. Porque o grito de independência da nação não quer dizer que isso seja extensivo para mim. Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, pessoas que ainda são escravas, trabalham um trabalho escravo. Mas não somente as amarras sociais que nos prendem. Mesmo num país livre, há muitas pessoas presas pelo pecado. E por isso que nós fizemos uma analogia entre dois gritos. Um que foi dado às margens do Ipiranga, que ecoou, não é, na história, independência ou morte, e mais um grito que foi dado lá na cruz do Calvário, Tetelestai, tudo está pago, tudo está consumado. E nós vimos que para nós que somos crentes, o grito do Calvário é que faz toda a diferença. Porque se não fosse o grito do Calvário, de nada valeria o grito do Ipiranga, porque nós estaríamos numa terra livre, e aqui eu vou botar uma aspa, ou aspas, mesmo vivendo prisioneiro, porque o que nos deu de fato a liberdade foi o grito de Jesus lá na cruz. Foi quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, nós somos hoje livres, porque Cristo nos libertou do inimigo que Dom Pedro I não podia nos libertar. O grito dado nas margens do Ipiranga nos tirou apenas de um domínio de sermos uma província para sermos um país livre. Mas o grito na cruz do Calvário nos deu uma liberdade que vai além da história. Porque o Brasil pode um dia, espero que não, nunca, mas ele pode novamente voltar a ser dominado por outra nação mais forte. E o país deixar de ser livre. Aquele grito não fazer mais nenhum sentido na história. Mas o grito do Calvário não, este não tem como ser mudado. Porque quando Cristo nos libertou da morte eterna, da segunda morte. Aquele grito nos tirou, nos arrancou do inferno. Eu falei isso no domingo, que aquele grito que Dom Pedro I deu de independência ou morte, a morte ali era algo que poderia estar presente na história. Porque caso Portugal não quisesse dar liberdade, com certeza poderia acontecer ali, pelo decorrer da história, uma guerra. E vidas poderiam ser ceifadas ali. Então a morte era uma possibilidade, lá no Ipiranga. Na cruz do Calvário, a morte não era uma possibilidade, ela era iminente. Tinha que haver a morte. Porque se não houvesse a morte de Cristo, não haveria liberdade minha e sua. Porque na cruz do Calvário não teve espaço para negociata. Na cruz do Calvário não foi feito acordos políticos. Ali tinha que ser imolado o Cordeiro de Deus. Aquele que não tinha pecado, porque somente com a morte de Cristo e o seu sangue sendo derramado é que haveria perdão para os nossos pecados. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que a morte de Cristo nos trouxe liberdade. Hoje nós somos livres. Mas quando eu digo que nós somos livres, a pergunta nos vem logo à mente:
Sim, somos livres, mas livres de quê? Qual é a liberdade que eu tenho? Nós vimos uma coisa interessante, é que a nossa liberdade que Cristo nos deu, foi uma liberdade que nos tornou servos. Tem até Equio, para dar o grito de Ipiranga, Arthur. Então perceba, a nossa liberdade não foi para que nós nos tornássemos livres a ponto de fazermos o que nós gostaríamos de fazer, o que desce na telha. A nossa liberdade é uma liberdade em Cristo Jesus. Porque quando eu fui liberto do império das trevas, eu agora passei a servir ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Então, eu sou agora servo. Então perceba, nessa noite eu gostaria de ver com você que está em casa, com nós que estamos aqui, o que foi que Cristo conquistou para nós? Que liberdade é essa que nós temos? Que por vezes nós não valorizamos. A gente valoriza o grito do Ipiranga, né? É feriado. Todo mundo veste verde e amarelo e sai celebrando o grito que Dom Pedro deu. Que bom que isso é feito. É um sinal de nacionalismo, é um sinal de respeito, de honradez. Por que a gente não faz isso todos os dias, lembrando daquilo que Cristo fez, do grito que Ele deu lá na cruz do Calvário? Porque a gente não tem o mesmo sentimento, porque a gente não tem a mesma capacidade de entender o que Ele fez por nós. Porque hoje nós somos livres, porque Ele nos libertou. Mas com a morte de Cristo nós somos livres de quê? Vamos ver algumas coisas daquilo que Deus nos deu liberdade, e você vai entender como nós devemos valorizar a liberdade que Cristo nos deu por meio da sua morte. Primeira coisa, nós somos libertos de quê, irmãos? Primeira coisa que nós somos libertos. Com a morte de Cristo, Ele nos libertou de conceitos errados. Veja o que eu quero dizer para você. Há um escritor chamado Schaeffer, que ele vai dizer que isso é o que ele chama aqui de liberdade das amarras do pensamento. Queridos, quando Cristo na cruz do Calvário disse tetelestai, está consumado, nós somos libertos a começar na nossa mente. Fomos libertos de conceitos errados. Sim, queridos, o que a palavra de Deus fez na nossa mente é algo extraordinário. Hoje nós somos libertos de conceitos errados por meio de Cristo. Foi Ele, queridos, porque perceba, o pensamento que nós temos hoje, a mente que nós temos hoje, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E esse pensamento que eu tenho hoje, essa mente que eu tenho hoje, é uma nova mente. Nós fomos educados, sabe, porque a liberdade de Cristo nos libertou de concepções equivocadas que nós tínhamos no passado. Quantos de nós no passado não criávamos deuses aqui na nossa mente? Então, queridos, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 a 16, ele vai falar justamente sobre a liberdade que Cristo nos deu da nossa mente. Hoje nós temos a mente de Cristo. Você já parou a pensar o que é isso? Olha o que Paulo está dizendo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso é uma pergunta. Aí Paulo responde, mas nós temos a mente de Cristo. Vocês lembram que domingo eu falei que a liberdade que Cristo nos deu foi uma liberdade para nós sermos discípulos. Hoje nós somos discípulos de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Vocês sabem o que é isso? É você hoje abrir essa Bíblia, folhear, abrir um texto, ler esse texto, e você receber por parte do Espírito Santo, que renovou a sua mente por meio da morte de Cristo, todo o ensinamento que está nesta palavra. Outrora, quantas vezes, quando eu não era convertido, quando eu não tinha a mente de Cristo, quando eu não havia liberdade dos meus pecados, eu abria a Bíblia, começava a ler, não entendia nada, por mais que o texto fosse claro, hoje, mas eu não entendia naquela época nada. Primeira coisa, abria, folheava, passava para lá, passava para cá, dava sono e não entendia nada, porque nós não tínhamos a mente de Cristo. Cristo nos libertou. Então, queridos, quando na verdade nós crescemos no discipulado bíblico,
Sabe, querido, nós vamos entendendo que Cristo vai se revelando por meio da sua palavra. Então perceba, quanta gente boa hoje, quanta gente que nós admiramos, que crê em absurdos, que você olha e diz, como é que uma pessoa cheia de cultura como esta, como é que uma pessoa boa como esta, crê em tanta bobagem? Mas lembre-se, um dia eu e você acreditamos em bobagem. Eu não sei você, mas eu já acreditei em muita bobagem. Tem pessoas que acreditam hoje em algumas bobagens e fazem coisas que a gente olha assim, puxa, como é que a pessoa no século 21 ainda faz isso? Como é que uma pessoa no século 21 acredita em duendes? Como é uma pessoa no século 21 ainda sobe uma escada de joelho buscando bênção de Deus? Mas não somente isso, como é que uma pessoa no século 21 dá tudo que tem para ser queimado numa fogueira? Ou todos os seus bens em nome de uma fogueira santa? Queridos, são pessoas que não tiveram a mente ainda liberada, liberta por Cristo. Porque quando Cristo libera a nossa mente, queridos, a gente começa a perceber justamente isso. Interessante que quando Cristo libera a nossa mente, a primeira coisa, a gente consegue enxergar a verdade. Quando a nossa mente é liberta, a gente enxerga a verdade. Quantas verdades hoje que você está aqui e você escuta um pregador falando, você escuta um hino, qualquer coisa que é dito, e diz, rapaz, isso é verdade. E quando você diz isso é verdade, é porque no teu conceito no passado você via aquilo e não conseguia enxergar a verdade. E por isso o versículo é muito claro quando diz, e conhecereis a verdade. Nós vimos que esse e é uma condicionante que liga ao verso anterior, ao 31, que fala sobre o discipulado. Então o que Cristo está dizendo é, quanto mais vocês me buscam, quanto mais vocês me conhecem, mais vocês vão ser libertos na mente de vocês, de conceitos errados. A mente de vocês são renovada, e por isso Paulo diz na sua carta, e ele pede que seja a nossa mente renovada pelo Espírito Santo. Queridos, a nossa mente, quando ela é renovada, ela é liberta, nós passamos a enxergar melhor a verdade. Interessante que conta uma história, né, que entrevistaram uma certa vez um técnico, um homem muito especialista, um perito mesmo em reconhecer notas falsas, né? Diz que esse cara era tido como um dos melhores peritos em conhecer notas falsas. Eles foram fazer entrevista com ele e perguntaram a ele, como é que o senhor faz para conhecer tantas notas falsas, né? E ele perguntaram para ele, e ele respondeu, rapaz, eu não conheço nenhuma nota falsa não. E o repórter ficou assim, não conheço isso não, eu apenas conheço a verdadeira. Ao pegar a nota falsa, eu sei que ela não é verdadeira. Essa é a grande verdade. Quando nós temos a mente de Cristo, quando nós somos libertos da nossa mente, a gente passa a enxergar a verdade. É por isso que hoje, queridos, nós não deixamos nos levar por coisas que no passado nós deixamos levar. É por isso que hoje nós não somos iludidos com falsas profecias, falsas doutrinas. Não é porque a gente conhece a falsa doutrina, não, é porque a gente conhece a verdadeira doutrina. E conhecendo a verdadeira doutrina, tendo a nossa mente liberta por Cristo, conhecendo a mente de Cristo, conhecendo o Cristo da Bíblia, a gente consegue identificar qualquer cheirozinho de heresia que chega perto de nós, porque você conhece a verdade. Então, queridos, nós somos libertos na nossa mente, e louvado seja Deus, porque você hoje consegue identificar. Você está assistindo um programa, ouvindo uma mensagem, quando alguém diz qualquer coisa que é contrária a isso aqui, no seu coração diz logo, ixi, isso aí não está certo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus libertou a sua mente. Hoje a gente consegue enxergar a verdade. Então, queridos, nós somos libertos primeiramente de conceitos errados. E junto com a libertação dos nossos conceitos errados da nossa mente, a liberdade seguinte é a liberdade do pecado. Porque até para que eu seja liberto do pecado, eu preciso ter a mente de Cristo. Porque o pecado só é pecado para quem foi liberto, para quem tem sua mente renovada na palavra. Porque senão o pecado não é pecado. Então, queridos, João 8,34, que é depois do verso que nós lemos, Jesus vai dar a resposta. E ele diz, em verdade vos digo. O que é que ele diz? Olha, todo aquele que comete pecado,
é o quê? Escravo do pecado. Nós vimos isto. Nós somos escravos do pecado. Queridos, nós éramos escravos do pecado. Quando Cristo deu o grito na cruz do Calvário, trouxe a liberdade da escravidão para cada um de nós. O pecado hoje não nos escraviza. Todo aquele que tem a prática do pecado, ele é escravo do pecado. Vocês devem estar lembrados que no verso anterior da pergunta que Jesus falou para os discípulos, né? Ou melhor, da resposta que ele deu: conhecereis a verdade vos libertará. Nós vamos encontrar, queridos, algo tremendo. É que Jesus está discipulando aquelas pessoas. E interessante que Jesus teve alguns atritos com os judeus, principalmente com aqueles que diziam-se descendente do pai Abraão, porque eles diziam o seguinte: olha, nós somos descendentes do pai Abraão. E Jesus disse: vocês precisam conhecer a verdade, para que a verdade vos liberte. Ele disse: mas como? Se nós nunca fomos escravos, nós somos libertos, sempre fomos, porque nós temos a descendência de Abraão. Queridos, aqueles homens não eram libertos, eram escravos das suas arrogâncias e dos seus pecados. E por isso Jesus Cristo vai dizer: todo aquele que comete pecado é escravo. Você não sabia, mas você é escravo do pecado. Então, queridos, o homem não regenerado, o homem que não tem a mente do Senhor, ele é servo desse tirano chamado pecado. Todo homem que não tem a sua mente renovada, todo homem que não é liberto, queridos, sabe, da sua mente, ele é de fato servo do pecado. E o pecado, sim, é um rei cruel, querido. Ele coloca, sabe, aqueles que são seus súditos debaixo das suas botas sujas e aprisiona. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado. Ele pode dizer que é liberto: não, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Não está vendo ele que ele está sendo preso pelo pecado, está confundindo a prisão do pecado com a liberdade, porque na mente de uma pessoa não convertida, daquele que não teve a mente de Cristo ainda, ele confunde liberdade com libertinagem. O que ele tem é libertinagem, que o inimigo dá para ele, mas ele acha que é liberdade. Ele não consegue ver as amarras invisíveis que lhe prendem, mas ele é escravo do pecado, vive debaixo da ditadura implacável, queridos, do pecado. O homem, queridos, ele nasce escravo. O Salmo 51 diz que ele nasce escravo do pecado. Foi isso que o salmista disse no Salmo 51, verso 5. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele nasce no pecado. Se ele não conhece a Cristo, ele vai viver debaixo do pecado, de uma ditadura implacável. E nenhum homem consegue se libertar sozinho do pecado. Pode ter certeza absoluta disto. Nenhum homem. Só quem consegue libertar o homem do pecado é Cristo Jesus. Sim, queridos, nenhum escravo ele pode se libertar assim só dessa escravidão chamada pecado. Deus, queridos, por meio de Cristo Jesus, nos libertou do poder do pecado. O pecado hoje não tem mais o domínio sobre nós. No passado, sim. O texto diz que nós éramos escravos do pecado, porque todos haviam pecado, e todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que o grito na cruz do Calvário, tetelestai, tudo está pago, tudo foi consumado, nos libertou de uma vez por toda desse cruel pecado. E agora, quando nós vamos ver Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versos de 1 a 6, há uma coisa interessante sobre essa liberdade. Vamos analisar esse texto. Romanos, capítulo 6. Quando Paulo está falando sobre o pecado e sobre a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, ele faz algumas indagações a respeito dessa liberdade e a respeito do pecado. Veja o que ele vai dizer para nós. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura, ignorais que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, queridos, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e somente Ele pode libertar o homem de uma vez por toda. Perceba que o homem só não pode mais servir ao pecado depois que ele for liberto por Cristo. Então, queridos, a liberdade que Cristo nos deu é uma liberdade maior do que qualquer grito de Ipiranga. Porque o grito de Ipiranga libertou o Brasil, mas tem muita gente morrendo no pecado, escravo do pecado. Então, para nós, o que é importante é Cristo dizer naquela cruz que tudo estava pago, que Ele riscou o escrito de dívida, que era contra a minha vida e contra a tua vida, que Ele passou um X em cima dos nossos pecados, e lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, e deles não lembra mais, e nos garante a certeza de não passarmos mais pela segunda morte, de não enfrentarmos o inferno, porque Ele nos deu a vida eterna. Então, queridos, é justamente que é isso que ele está dizendo: não voltem mais ao pecado. Interessante, e quando a gente chega no capítulo 5, verso 20 dessa carta de Paulo aos Romanos, tem uma frase que as pessoas ainda confundem, né? Aquela frase bastante conhecida: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí muitos ficam dizendo: não, mas veja, pastor, quer dizer que quanto mais pecado, mais graça. Não, irmão. Não é isso que o texto está dizendo, não. Isso não quer dizer que quanto mais eu peco, mais eu recebo graça de Deus. Não, irmão. Quanto mais você pega, mais você recebe justiça de Deus. Lembre-se disto. Não tem como. O que o texto está dizendo era que no passado, sim, havia o pecado em nossas vidas, o pecado que nos levava ao inferno, mas aonde abundou o pecado, o sangue de Cristo na cruz fez superabundar a graça da salvação sobre nossas vidas. Uma vez salvo, não somos mais escravos do pecado. Então não tem essa de viver numa vida de pecado para que a graça me sobrevenha. Lembre-se, a graça nós já estamos vivendo. E quando eu peco no meio da graça, eu sofro as consequências do meu pecado. Primeiro, com a justiça de Deus sobre minha vida. Segundo, com a prática do pecado, porque queira ou não queira, pecado traz consequência física e espiritual. E eu tenho que viver com essas consequências do pecado. O Senhor me perdoa, mas as consequências do pecado, ela vem com o perdão de Deus e tudo. Então, queridos, nós estamos aqui, conforme o texto diz, né? Por ser a graça maior que o nosso pecado, ela nunca foi e nunca será um incentivo para a minha vida de pecado. Ao contrário, nós não podemos viver no pecado, queridos, porque já morremos para o pecado. E se nós morremos para o pecado, a verdade é que nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nós estamos unidos na morte com Cristo Jesus, na morte para o pecado, na morte para o mundo. Então, se nós morremos com Ele, nós estamos unidos na sua morte, no seu sepultamento, mas louvado seja Deus, também estamos unidos em Cristo para a sua ressurreição. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. É por isso que o pecado não mais nos condena, porque em Cristo eu morri, em Cristo eu fui sepultado, em Cristo eu fui ressuscitado, feito uma nova criatura, e para essa nova criatura não há mais espaço para a condenação do pecado, nem para a prática abusiva desse tipo de pecado. Então, queridos, essa união com Cristo é o que faz destronar o pecado na minha vida, somente isto, porque a liberdade do pecado só Ele pode nos dar. Então, queridos, o apóstolo Paulo, é interessante que ele usa 3 argumentos, né, para nos levar a essa gloriosa conclusão, né, que agora nós somos livres do pecado. 3 conclusões ele vai dizer para nós. A primeira é que nós devemos saber. Mas vai dizer, saber o quê? Primeiro, eu preciso saber o quê? Devemos saber que o nosso velho homem, ou seja, a nossa velha natureza, já foi crucificada com Cristo. Porque enquanto eu não tivesse essa certeza, e por isso é importante entender que Cristo nos libertou na nossa mente, porque essa verdade ela tem que ir para o meu coração, para a minha mente. Eu fui liberto, a velha natureza foi crucificada com Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso crer nisto. Então, quando eu vejo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, que nós estamos lendo, a partir do verso 6,
Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha o verso 9 como é lindo, ó. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por toda, morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Queridos, essa morte que está falando aqui, é dizendo que Cristo, ele morreu de uma vez por toda. Nós morremos com ele, e junto com a morte de Cristo, nós morremos para o mundo. É por isso que o termo, não é, mais assim, digamos assim, mais próximo do original, quando fala sobre novo nascimento, a palavra é nova criatura, é novo nascimento, mas é uma nova feitura. É como se, tipo assim, nós deixássemos de fato de existir, morrêssemos mesmo. O texto dá a ideia de que há um sepultamento daquela velha natureza e um ressurgimento de uma nova criação. Esse é o texto original, é uma nova criação. Então nós precisamos entender isso. O grito de Cristo na cruz do Calvário nos levou junto com ele para a sepultura. Morremos com Cristo para o pecado, para o mundo. E quando isso aconteceu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós também ressuscitamos, somos agora uma nova criação. Não existe mais aquele velho homem. Isso é maneira da gente falar. O velho homem, a velha natureza, ela foi crucificada na cruz do Calvário. Então, queridos, nós somos sepultados com Cristo, e com ele ressuscitamos para uma nova vida. E é por isso que Cristo nos deu liberdade do pecado. Somos livres desse escravo de uma vez por todas. O pecado não é mais nosso patrão, porque a sua coroa foi tirada, ele não é mais o rei sobre nossa vida. Então nós precisamos mais nos ajoelhar aos pés do pecado, sabe, queridos, não precisamos mais obedecer às suas ordens, porque nós somos totalmente libertos dessa escravidão. O pecado foi destronado de nossas vidas de uma vez por todas, porque outrora sobre a lei, queridos, o pecado nos dominava, mas agora sobre a graça somos livres do pecado. Mas Paulo disse que a gente precisa saber que fomos crucificados com Cristo. Mas ele diz também, em segundo lugar, que nós devemos considerar. Mas considerar o quê? Considerar o que diz no verso 11 do capítulo 6. Assim também, vós, o que é que diz o texto? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Porque, na verdade, a gente pega e acha bom dizer assim: nós somos mortos para o pecado. Ponto final. Mortos para o pecado. Que bom que Cristo venceu o pecado, nos deu a liberdade, estamos mortos para o pecado. Sim, irmão, mas espera aí. Você ressurgiu com Cristo para servir a Ele. Não apenas se alegre em estar livre do pecado. Não fique, sabe, feliz porque Cristo apenas libertou você do pecado, mas se alegre mais ainda em saber que você ressurgiu para Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Considerem que aquele que morreu com Cristo, ele deve se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Porque tem gente que morreu para o pecado e morreu para Deus. Tem gente que morreu para o pecado, mas não vive para Deus de maneira nenhuma, queridos. Sabe, gente que tem dificuldade de viver para Deus, porque não entendem a liberdade que Cristo conquistou. Mas quando nós estamos libertos, a nossa alegria agora é servir ao Senhor com a liberdade que temos em quem? Em Cristo Jesus. A minha liberdade é nele, a minha liberdade não é minha, não é para eu fazer o que eu quero. Eu estou livre do pecado, então está tudo muito bom, está tudo muito bem. Não, meu irmão, está tudo muito bom, tudo muito bem, sim, mas sirva ao Senhor que te libertou. Esse é o princípio. Nós devemos andar, queridos, nessa direção. Interessante que tem um comentarista, quando ele vai comentar esse versículo, ele diz: olha, tem crente que está andando com um atestado de óbito no bolso, não da morte, mas do serviço cristão. E é mesmo, né? Parece que está andando com certidão de óbito no bolso. Queridos, nós morremos para o pecado, mas vivemos para Cristo. Sabe, assim nós devemos considerar mortos para o pecado, para esse tirano, para o seu governo cruel, que acabou sobre nós. Sabe, devemos estar entendidos
que estamos livres desse domínio opressor, que todo o domínio opressor chegou ao fim sobre nossas vidas, mas agora nós devemos considerar, é isso que Paulo está dizendo, vivos para Deus, mortos para o pecado, sim, mas vivos para Deus, sim. Temos um novo rei, agora nós somos servos da justiça, não mais servos do pecado. Sabe, queridos, o que aconteceu é que Cristo nos transportou do império das trevas para o império do Filho do seu amor. Houve uma mudança de servidão. Antes eu servia ao pecado, morri para ele, mas eu fui transportado para esse reino. Aqui é um rei, aqui é um Senhor, a quem eu tenho que prestar toda a minha reverência e, acima de tudo, todo o meu serviço. Ele me libertou para isto, nos libertou para que nós pudéssemos servi-lo e servir com alegria, com gratidão, com vontade, com desejo. Então, queridos, fomos libertos do pecado, fomos libertos da casa do valente, do império das trevas, e estamos agora sobre as ordens de um novo Senhor. Deixamos de ser escravos do pecado, mas passamos a ser servos de Deus. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou para nos libertar da escravidão, ele sim é o nosso Senhor. E é por isso que nós carregamos o título de servos de Deus. Servimos ao Senhor. Então, Paulo diz que nós devemos saber, nós devemos considerar, e em terceiro lugar nós devemos oferecer. Romanos 6, 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Olha o que diz o texto agora. Mas apresentai-vos o que? A Deus, como o rei de vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então perceba o que é que ele está dizendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, né? E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas ele vai dizer o que é que nós temos que fazer com o nosso corpo. Ele vai dizer o que é que nós temos que fazer agora com os nossos membros. Ele vai dizer: apresentem você, corpo, você completo. Apresentai-vos a Deus como aquele que surgiu dentre os mortos, como um instrumento de justiça. Então, queridos, nós somos livres do pecado para servirmos a Deus com todo o nosso ser, porque o Senhor quer que cada um de nós sejamos instrumento de justiça de Deus para esse mundo caído. Então, queridos, quando nós entendemos que fomos crucificados, que nós somos sepultados, ressuscitados com Cristo, quando nós consideramos, cada um de nós considera isto, que agora estamos mortos para o pecado, então nós podemos dizer ao pecado com toda certeza: você não reina mais sobre mim. Mas eu preciso ter consciência disso. Por isso minha mente tem que ser transformada. Por isso eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que entender essas verdades. Porque somente agora, depois disso tudo, é que eu posso considerar e dizer: não obedeço mais às paixões carnais. Somente depois de tudo isso é que eu posso dizer: não ofereço mais os meus membros, nem o meu corpo ao pecado. Não entrego mais a minha vida, o meu corpo como instrumento de iniquidade. Ele agora é para a justiça de Deus. Você já viu alguém dizer, né? Mas Deus só quer o nosso coração, pastor. Será? Não. Nosso corpo como instrumento de justiça. Se o nosso corpo não tivesse valor, ele não seria ressuscitado na volta de Cristo. Não receberíamos um novo corpo. Ficaremos como um plasma, um espírito apenas. Mas vamos ter corpo glorificado, é verdade, mas é corpo. Então, querido, pelo contrário, nós temos que oferecer a nós mesmos, todo o nosso corpo, a Deus, como instrumento de justiça. E como ressurreto dentre os mortos, queridos, os nossos membros, a nossa vida, como instrumento de justiça. Ou seja, não estamos mais debaixo da lei. E agora sim, eu posso dizer que eu sou livre em tudo: mente, corpo, vontade,
livre, não mais escravo. Eu posso servir com o meu corpo, com minha mente, com minhas vontades a Deus. Posso servir. Cristo, Ele é o nosso libertador. Então é a Ele que nós temos que servir. Foi Ele quem quebrou o poder do pecado em nossas vidas. A Ele nós devemos servir. Foi Ele que arrancou a coroa do pecado que estava sobre nossa cabeça. Por isso a Ele nós devemos servir. Foi Cristo quem destronou o pecado da nossa vida. A Ele nós devemos servir. Queridos, Ele é o nosso rei. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Ele é o nosso rei, e o seu reino é um reino de graça. Então eu tenho que servir ao Senhor. Eu não posso apenas dizer que fui liberto do pecado e que agora eu estou servindo a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos. Não, eu tenho um novo rei. Na verdade, outrora nós caminhávamos com uma coleira do pecado no nosso pescoço. E nós caminhávamos para a condenação eterna. Mas agora não. Livres do pecado, nós podemos dizer que nós estamos caminhando cheio de gozo e de contentamento. Sabe, nós somos aqueles que caminham agora em direção aos céus. A igreja é uma igreja que está militando, mas já era uma igreja glorificada. É uma igreja que enfrenta lutas, mas já tem a certeza da sua morada eterna. Tudo isso porque Cristo nos comprou. E aquilo que eu falei no início, então o grito que Cristo deu na cruz do Calvário, não tem como voltar. O Brasil um dia pode ser escravizado, mas os verdadeiros servos do Senhor, que são livres do pecado, jamais voltam a ser escravos do pecado. Porque ele vai militar, vai lutar, mas o seu caminho já está traçado, é a glória eterna, nada mais muda. E por fim nós somos libertos mais de quê, queridos? Somos libertos dos conceitos errados, somos libertos do pecado, mas também somos libertos da filiação do diabo para uma identidade de filhos de Deus. Mudamos a nossa filiação. A liberdade de Jesus, queridos, é para nos dar direito à filiação. Jesus nos fez livre para nos tornar filhos. Perceba, Cristo não nos tornou livre e nos deixou. Estejam livres dos vossos pecados. Estejam livres. Vão. Não. Estejam livres e assinem aqui agora um atestado de filiação. Vocês agora são filhos. De escravos a filhos. Somente o grito dado lá na cruz do Calvário poderia nos trazer essa verdade. Sim, queridos, a liberdade é para trazer uma nova identidade. Sim, agora nós somos adotados na família de Deus por meio de Cristo. Ele nos tornou livre e ao mesmo instante nos deu uma carta de alforria, mas nos deu um registro de novo nascimento, livres do pecado, feitos filhos de Deus. Então, aquilo que eu falei para você, a independência de Deus nos leva à morte. Nós falamos sobre isso domingo. Por isso eu não tenho liberdade, eu não preciso de independência de Deus, porque a minha independência de Deus não quer dizer liberdade, ela quer dizer prisão, condenação, porque eu vou voltar novamente a servir ao pecado. Porque eu só tenho liberdade enquanto eu estiver em Cristo Jesus. Se eu não estiver nele, eu não tenho mais liberdade. Então essa de dizer que eu sou livre e faço o que eu quero, isso é balela. Então, queridos, a Bíblia nos diz que o Filho de Deus, ele veio para nos dar uma nova identidade. Antigamente você tinha uma certidão de escravo. Escravo do pecado, escravo da morte. Nasceu condenado ao inferno. Mas Cristo nos deu um atestado de filiação, uma nova identidade. Veja aí João capítulo 1. Vamos lá em João. João capítulo 1. Versículo bastante conhecido. Mas aquilo que a gente diz, né? Quando a gente não tinha a mente de Cristo, isso aqui fazia sentido nenhum. Mas veja como faz sentido para você agora. 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. A todos quantos o receberam, certo? Deu-lhes o poder de serem o quê? Feito filhos de Deus. Libertos do pecado, recebendo a filiação.
a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? De Deus. Recebemos uma nova filiação, queridos. Um dia o pecado tentou nos roubar de Deus. Um dia o pecado tentou nos tirar da presença do Senhor e nos fazer escravos. Irmãos, mas saiba de uma coisa: nós éramos escravos do pecado, mas nós já havíamos nascido no coração de Deus. E o pai que é pai nunca deixa o seu filho na escravidão por eternidade. O plano foi traçado, tudo foi feito para que hoje nós pudéssemos estar livres, recebendo uma nova identidade, mas continuando livres, servindo ao Senhor. Nunca teremos uma liberdade plena no sentido de confundir essa liberdade com aquilo: eu faço o que eu quero, faço o que der na telha. Isso é para quem não tem Cristo. Quando a gente tem Cristo, a gente não faz o que dá na telha, a gente faz aquilo que agrada o coração de Deus, e devemos lutar para isso, queridos, porque foi para isso que Ele nos libertou. Então, irmãos, essa semana aqui se comemora a independência do Brasil. A palavra-chave que todo mundo fala é liberdade. Eita palavra para ser confundida. Chegue para alguém e pergunte o que é ser livre. Pergunte para alguém que você encontrar, não diga nada não, diga: meu irmão, o que é que você entende por liberdade? Você vai ver que liberdade está ligada diretamente à independência. Liberdade é eu poder ir para onde eu quero. Liberdade? Liberdade é eu ter muito dinheiro e querer fazer as viagens que eu nunca fiz. Liberdade é eu poder ir para onde eu quiser e não ter ninguém para dizer fique em casa, ou não vá, ou não saia. A liberdade que às vezes nossos filhos querem. Liberdade é confundida, queridos, com independência. Mas para nós que somos cristãos, liberdade significa serviço, servidão. Fomos libertos para servir. E hoje não servimos mais como escravos. Servimos agora como servos, escravos de orelhas furadas, que escolheram e decidiram servir a Deus, porque desejam, e isso lhe traz alegria, lhe faz bem. Então, queridos, Jesus Cristo, Ele quer nos libertar, e Ele nos liberta daquilo que os comentaristas chamam os 3 Fs. Ele nos liberta dos falsos conselhos, da força e poder do pecado, da filiação do diabo. Foi para isso que Cristo nos libertou. E por isso hoje, nós entendemos que liberdade em Cristo está relacionada a discipulado. Foi isso que nós vimos domingo. Nós vimos que liberdade está relacionada à permanência na palavra e na lei de Deus. Fora disso, não há liberdade. Não pense que você pode ser livre sem servir ao Senhor. Só é livre aquele que tem o privilégio de servir ao Senhor. Para o mundo isso parece uma coisa sem muito nexo. Como eu vou ser livre servindo? Porque você só pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a quem? Ao diabo e ao pecado. Você não pode servir aos 2, só uma diferença. Quando eu sirvo a Deus, eu tenho a liberdade. Quando eu sirvo ao diabo e ao pecado, eu sou escravo. Então, queridos, que possamos cada dia mais valorizar aquele grito que foi dado na cruz do Calvário: tudo está pago, porque realmente tudo foi feito. E que possamos aproveitar essa liberdade que Cristo nos deu, para viver sempre servindo ao Senhor com tanta alegria, para que possamos mostrar para as pessoas que aqueles que se dizem livres são escravos, porque eles olham para nós e acham que nós somos escravos. Quantas pessoas já dizem para você: vai de novo para a igreja? Oxe, e só vive na igreja, é? E não pode perder um culto, não? E não pode fazer isso, não? Oxe, não, passe desse jeito que é, não, isso é uma escravidão. Ai, Senhor, não sabem o que é escravidão. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. E obrigado, Deus, por essa liberdade. Então agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado,
porque o Senhor nos deu a liberdade por meio de Cristo Jesus. E que bom que essa liberdade é em Cristo, não é em mim mesmo, é no Senhor. Deus coloca sempre no nosso coração o desejo de te servir. Servir com alegria, como diz o salmista, apresentar-se ao Senhor sempre com um novo cântico em nossos lábios, sempre com um novo desejo, uma nova motivação de entregar ao Senhor o nosso melhor. Por isso nós te agradecemos pela liberdade em Cristo Jesus. Obrigado pelo grito lá no Calvário, porque Ele nos trouxe vida e vida eterna. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, bom, deixa-me ver, eu não sei se chegou aqui algum outro pedido de oração. Eu vou tentar abrir aqui só para a gente ver se tem algum outro pedido de oração aqui. Deixa eu ver aqui, porque aí a gente vai... Eu vou aqui ver se eu consigo abrir o canal aqui. Irmãos, veja, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Eu não sei se as meninas podem olhar, se tem alguém aí, Rosélia. Talvez fique mais fácil, estou olhando aí. Olha, enquanto eu estava aqui, nós anotamos o pedido de Isabel, de Licinha, de Orlando. Isabel está fazendo uma nova bateria de exames e amanhã ela vai estar recebendo alguns resultados, né? E ela está com alguma dúvida, é por isso que eu não vou dizer por quê, porque nem resultado tem, por isso que ela está fazendo os exames, mas ela está com algumas suspeitas. Não, né? Algumas suspeitas. Então nós vamos orar para que Deus abençoe esses exames que Isabel vai fazer, que a suspeita que está no coração dela não se concretize, em nome de Jesus, tá certo? E orar também por Licinha, que encontra-se também enferma, e Orlando, que está naquele estágio. Queridos, Orlando tem tido momentos muito difíceis, porque ele não está no nosso convívio mais com frequência como estava antes, mas ele está fazendo hemodiálise e tem sido dias terríveis. Ele chega, deu quanto a pressão naquele dia? 6 por 8? 6 por quanto, não foi? Não foi? A pressão dele quase que zero. Eu não sei como aquele homem está, sabe? É coisa assim que você não... Só Deus, sabe, irmão, que explica essa situação. Então, por vezes, essa pressão vai lá dar um pico e chega quase 18. É assim, loucura. E Deus tem sustentado Orlando. Vamos continuar orando por Orlando. Tem também um pedido aqui nos comentários da nossa irmã Sandra Barros, que está pedindo pela saúde, ou melhor, pedindo pela família dela. Então vamos orar pela nossa irmã Sandra. Mas essa semana também nós estivemos orando, e ela vai fazer uns exames amanhã, por isso que eu nem coloquei no grupo de oração das mulheres, nem da igreja, porque nós estamos aguardando também os exames que serão feitos amanhã, não é? Então, assim, a nossa irmã Jerusa, lá do colégio onde Érica estuda, né? Imaculada Conceição, não é isso? Ela está fazendo bem uma série de exames, a gente esteve orando por ela, conversando com ela. Amanhã se concretiza, aí nós temos um diagnóstico, aí nós, se for necessário, nós estaremos colocando nos grupos de oração, e identificando também o que esse diagnóstico vai trazer. Mas nós vamos orar, porque amanhã também ela está submetendo a uma série de exames, tá bom? Vamos orar por ela. Também nós vimos que a nossa amiga Nininha, né? Nossa irmã Nininha, que é a mãe de Daiane, fez um exame, vai fazer uma mastectomia, vai ter que tirar uma mama, né? Devido a aqueles nódulos que ela estava em tratamento, houve uma complicação, ela vai tirar. Mas isso eu vejo assim, sabe? Eu estava até dizendo a Daiane e o Dani, eu vejo que isso é a mão de Deus, né? Louvado seja Deus, né, Raquel? Eu falo Raquel porque são as mulheres, Sandra, e as mulheres sabem. Digamos assim, há uma possibilidade de se arrancar o mal todo, não é? Tira-se uma mama, hoje se faz cirurgia com tanta facilidade de retirada e também de reconstrução, se for necessário, se não, não tem problema, o importante é a vida, não é? Então, se a nossa irmã está tendo essa oportunidade de tirar, extirpar esse mal de uma vez por toda, louvado seja Deus por isso, que é num órgão que pode ser extirpado. Imagina, num local onde não pode ser tirado ou não pode ser removido, a situação é bem pior. Então, vamos orar por Nininha também, pedir a bênção de Deus sobre a vida dela. E como fazemos sempre, nós estamos orando, né, Cezinha, por Elisete. Uma situação difícil, mas Deus tem sustentado Elisete. Irmãos, o que me impressiona nessa mulher é a vontade que ela tem de viver. Elisete, você vai lá, você vê, ela não consegue falar.
mas a vontade que ela tem de viver, a garra. Eu nunca cheguei lá nesses dias para a gente ver ela murmurando, sabe? Pelo contrário, se eu não duvido, se ela não estiver conectada aí, nos domingos está ligado na palavra de Deus, a gente vai para lá, ela não consegue falar, escreve. Então, queridos, nós vamos orar e pedir ao Senhor que cuide de Elisete, como tem cuidado até hoje. Ela tem sido uma bênção. Deus tem usado ela grandemente. Os propósitos de Deus são tremendos. Na vida da família, dos amigos, daqueles que lhe cercam, da medicina, daqueles que estão sendo confundidos, porque o que essa mulher está enfrentando não é fácil, mas está segura nas mãos do Senhor. E o mais importante, fez a confissão e hoje é uma daquelas que tem o seu nome escrito no livro da vida. O diabo mais ninguém tira. Uma serva de Deus, não tenho dúvida disso. Então nós vamos estar olhando para esses pedidos de oração que estão aqui e aproveitando, pedindo para orar por um casal também, que nós ficamos até, falei com uma das filhas, tentando ver se nós fazemos uma visita, que é a nossa irmã Marlene Imozá. Não é? A nossa irmã Marlene passa de uma série de enfermidades. Lembrem-se que nós, há um tempo atrás, oramos aqui para uma cirurgia que ela ia fazer, não era do joelho, ia colocar uma prótese, não foi necessário, mas parece-me, eu encontrei Kátia, que a enfermidade tem algum outro problema agora como é isso aqui? Bacia no fêmur aqui, mas nessa parte, sabe, da articulação, Raquel. Então vamos orar, tá certo? Oi, meu amor. Sim. A mãe dela. Olha aí. Ah, que bom. Então, nossa irmã Lindinalva pedindo pela mãe dela, que está fazendo fisioterapia, está com problemas de saúde, né? Principalmente nos ossos. Robson Germano, para quem não sabe, é Robinho da internet, né? Parceiro, irmão, amigo. Vamos orar para que Deus dê sabedoria, né? Não é fácil, né? Mas nós vamos pedir a Deus que dê sabedoria para que ele viva nesse meio que é o empresário dele, que é uma área difícil, mas ele abençoa tanta gente, né? Para que Deus abençoe a vida dele, ok? Vamos orar, irmãos? Vamos fazer isso. Bom, eu vou separar aqui os pedidos de oração. Então, fazer o seguinte: nós temos duas pessoas aqui, Nininha e Elisete, que são aquelas que estão mais necessitadas, e nós vamos fazer sempre isso. Então, meu presbítero Juarez e Raquel, orem por Nininha, a mãe de Daiane, tá certo? Robson, ora por Elisete, em nome de Jesus. Sandra, tu ora por Jerusa, tá bom? Aí aqui eu vou fazer o seguinte: como ali tem essas duas ali, vocês vão orar pela família. Uma hora por Isabel e Licinha, Isabel, aí vocês definem vocês duas. E Zé, uma hora por Orlando, especificamente por Orlando, tá certo? Aí nós vamos fazer o seguinte: a nossa irmã Lindinalva está pedindo oração, então vou pedir aqui a nossa irmã, viu, Neide? Neide, que ore pela vida da nossa irmã, está lá em João Pessoa, Lindinalva, viu? Marisa, e você vai orar justamente pela família de Sandra Barros, pela família dela. Aí você bota a família da nossa irmã, viu, da Luz, que está ali. Olhe para essas duas famílias, peça a Deus para Deus abençoe as duas famílias, tá certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Então nós vamos pedir a nosso irmão Ricardo, e nós vamos estar fazendo isso, pedindo a Deus que ore para dar sabedoria ao nosso irmão Robinho, para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, viu, Ricardo, tá bom? E dê discernimento e sabedoria a ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite. Aqui estão todos os pedidos apresentados diante de ti nessa noite. E nós fazemos isso porque cremos que tu és o Senhor que escuta a nossa oração. E assim, Pai, eu entrego nessa noite cada pedido que foi feito. Os meus irmãos e irmãs estão agora mesmo, Senhor, ajoelhados diante do Senhor, entregando, ó Deus, os pedidos que nessa noite foram feitos e que por meio do Teu Espírito Santo foram lhe confiados como intercessores. Mas eu quero entregar agora, Pai, a vida de Nininha, a vida de Elisete em Tuas mãos. Visita, meu Pai, agora as Tuas filhas. Sim, Pai, é um mesmo mal que está no corpo das duas, mas Tu és um mesmo Deus que opera, meu Pai, independentemente
de quem seja aquele que necessite. Então visita Nininha, visita Elisete e derrama do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia sobre a vida delas. Pai, traz a cura, a restauração, porque tu és o Senhor Jeová Rafá, Senhor da cura. Mas nós entregamos também em tuas mãos a vida dessa família que agora estão sendo colocadas no teu altar. A Isabel, meu Pai, para que esses exames e essa suspeita não se confirmem e tua filha possa receber, meu Pai, antes de qualquer diagnóstico médico, a cura do Senhor, para que quando ela chegue diante do médico não tenha nenhum temor e nada lhe traga constrangimento, nenhum resultado, meu Pai, que aquele exame possa dar, vai mexer com tua filha, porque ela serve ao Senhor dos senhores. Então cuida dela, vai na frente, repreende esse mal na vida dela e que ela possa se alegrar amanhã ao receber os exames, ao fazer os exames e ver a tua mão agindo, Pai, em nome de Jesus, em favor dela. Eu entrego Jerusa em tuas mãos, peço ao Senhor também que entre com providência nesses exames que a tua filha vai fazer. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa cuidar para que nenhum mal esteja presente na sua vida, dê libertação para ela, da cura que ela precisa, da paz que ela busca. Segura, Pai, na mão da tua filha e atravessa com ela esse momento de luta. Mas, Pai, aqui também nós entregamos a família da nossa irmã Lindinalva, entregamos o Robinho em tuas mãos, que o Senhor dê sabedoria e discernimento a teu filho, cuide do seu comércio, da sua casa, do seu trabalho, da sua família. Dá, ó Deus, ao teu filho aquilo que o seu coração deseja, desde que seja para a tua glória e para o bem dele, Pai. Visita a nossa irmã Lindinalva, especialmente a sua mãe, que encontra-se agora enferma. Derrama sobre ela o teu bálsamo, meu Pai. E na pessoa da nossa irmã da Luz e de Sandra Barros, nós entregamos as nossas famílias em tuas mãos. Deus, obrigado, porque nós somos libertos do pecado. E a nossa família, ela é uma família da aliança. Santos no Senhor serão os nossos filhos, livres também do pecado, Pai, para servir ao Senhor com alegria. Cuida de cada um de nós, visita os nossos lares, visita a nossa casa, os nossos filhos, sustenta em nossas mãos. Deus, nos dá um coração de servo. Ah, Deus, que o Senhor ministre sobre nós os teus desejos, que nos leve a cada dia mais a sermos discípulos do Senhor, entendendo que não há liberdade sem discipulado, porque a liberdade está em conhecer ao Senhor, e só conhecemos a Ti meditando na Tua palavra. Então nos leva a uma vida de oração, uma vida prática, Senhor, de meditação na Tua palavra, que sejamos daqueles, Senhor, que sejam conhecidos como servos, que livres possamos Te louvar e Te adorar, e que estejamos, sim, meu Pai, mortos para os pecados, mas vivos para o Teu nome, Pai, e para a Tua glória e para o Teu louvor, que possamos viver no Senhor cada dia da nossa vida. Muito obrigado, porque hoje o nosso grito é tetelestai, tudo está pago, estamos livres da morte eterna, de uma vez por toda, e nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz, amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Só lembrando mais uma vez os irmãos, aqueles que puderem estar aqui no sábado, nós vamos estar divulgando nas redes sociais, estejam aqui. Arthur, que é quem representa, juntamente com o Johnny, os jovens da nossa igreja, junto com esse ministério, né, que é o Ministério Jovem para Cristo, aqui de Queimadas, vai estar aqui conosco, né? Então, os irmãos estejam aqui, tá certo? Para a honra e a glória de Jesus, e também recepcionar nossos irmãos e o nosso irmão Isaac, não é, Robinho, que vai estar aqui, para a gente receber o nosso irmão com todo carinho. Receba uma bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações da divina do Espírito Santo de Deus, repouse agora, meu irmão, sobre tua casa. Minha irmã, repouse sobre a tua descendência. Ah, Deus, repouse sobre a cidade de Queimadas, sobre a vida daqueles que pediram oração nessa noite, todos aqueles que estão enfermos, precisando de libertação, de sabedoria, de discernimento nas suas famílias. Deus, repousa sobre a cidade de Queimadas, sobre o nosso país e sobre todo o povo de Deus espalhado nos quatro cantos deste planeta, e que todos aqueles que nessa noite foram abençoados digam amém. Cheiro no coração de todos, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma noite de paz.